Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que o Yaman ele vem revoltado ali, não percebe nem que a Ruia tá ali, mas ela chama por ele, então ele volta, fala o nome dela e ela já vai dizendo que parece que a senhora Neslihan conseguiu ali controlar toda essa situação. Ele fica travado olhando para ela e ela pergunta se está tudo bem com ele. Ele responde a ela que sim, que está muito bem e pergunta a ela como que ela está. Ela fica calada e ele pergunta se ela está doente e o porquê que ela está ali no hospital. Ela responde para ele que não, que está tudo bem, ela está só ali esperando a mãe dela porque está uma grande confusão na casa dela. Ela continua dizendo que espera resolver toda essa confusão assim que ela sair dessa reunião. Ele fica calado e ela diz que na realidade ela também queria pedir a ele a ajuda dele. Ele até não quer ajudar de forma nenhuma, fica meio assim, meio lá e cá, e ela diz que sabe muito bem que está muito complicada essa situação para ele, mas que ele tem que entender que o tio dela já foi embora. Ele agora fica querendo se revoltar, mas não deixa transparecer isso para ela, e ela diz para ele que ele não quer atender o telefone dela de jeito nenhum, mas conseguiu ali a localização dele, que se ele levar ela lá, então ele bola um plano rapidamente na mente dele ali e diz a ela que não precisa nem se preocupar, que ele leva ela sim. Ela agradece a ele diz novamente que perfeito que ela pegue as coisas dela e ela diz novamente que vai pegar agora, só que quando ela vira as costas ali, ele vai naquelas coisas da enfermeira ali e pega uma tesoura e esconde ela em suas mãos, porque na sua mente ali você já sabe o que ele pensa em fazer, né? Ruia, ao ir saindo com ele, diz que o tio dela deve ter se metido ali em alguma outra confusão, mas que ela vai se acalmar pelo menos quando ela vê ele. Por sua vez, o Yaman ele fica calado, não diz nada, então eles acabam entrando no carro, só que quando eles vão saindo ali, o Alaz ele vem ali revoltado, gritando, chamando pela Ruia que não escuta, ele tenta até ligar para ela e fica dizendo um monte de coisa, pedindo para que ela atenda esse telefone e ao ver que ela não vai atender, ele começa a chamar um monte de nome ali, revoltado contra ela. Agora dentro do carro, a Ruia percebe alguma coisa de estranho com ele e já começa a tentar puxar assunto dizendo que ele era acostumado a falar mais, né? Ele continua em silêncio, comeu sardinha, não sabe de nadinha e ela chama o nome dele e ele olha para ela perguntando o que foi e ela diz que ele tá muito distraído, né? Ele apenas responde a ela que está muito cansado, mas que ela nem precisa se preocupar porque falta muito pouco ali para que ele volte a descansar em paz. Ela diz que se o Alaz ali ele controlar o juízo dele, com certeza ele, o Yaman, vai descansar, né? Ele fica calado e ela diz que o Alaz ele é muito complicado porque ele nunca se comporta. Ele continua ali caladinho e depois ela começa a interrogar ele, perguntando o porquê ele estava lá naquele bar, os dois ali logo de manhã cedo. Ele apenas pergunta a ela o porquê ela quer saber disso. Ela começa a dizer então para ele que o tio dela é sócio daquela boate e que ele nem avisou nada para elas e ela acabou de descobrir tudo isso. Ele fica calado e ela diz que o tio dela, ele gosta de fazer muito segredo nas coisas que ele faz e também fica se questionando ali como foi que ele conseguiu ali ser sócio, sendo que ele não tem dinheiro, mas que isso aí, querendo ou não, é outra história. Mas ele continua em silêncio, não quer nem responder a pergunta dela, mas ela continua insistindo, perguntando, mas e então, e aí, por que ele estava lá? E ele diz que foi atrás de emprego, tanto para a Arce e também para o Sisu. Ela fica calada e ele diz que foi o próprio tio dela que tinha contado a ele sobre aquele lugar. Só que o negócio é que o Alaz ele vai estragar tudo aí, porque nesse exato momento é quando chega uma mensagem para a Ruia, e na mensagem que o Alaz mandou para ela, está lá escrito que ele, o Yaman, está pensando que foi o tio dela que levou ele daquela outra vez e fala que ela tem que ficar distante dele porque ele está preparando alguma coisa e que ela tem que ter muito cuidado. Agora é ela que fica travada sem saber o que fazer, apenas olha para ele e quando olha para os cóis dele ali, ela consegue enxergar que tem uma tesoura e fica ainda mais abalada sem saber o que fazer nesse momento. Ele percebe ali a estranheza dela e pergunta ela o que foi que aconteceu porque ela parou de falar assim de repente. Ela continua em silêncio, não fala nada e ele pergunta se por algum acaso ela está desanimada e ela responde ele que não é nada disso e fica ali pensando o que dizer a ele e acaba inventando dizendo que foi a mãe dela quem mandou uma mensagem para ela.
Ele fica calado e ela continua dizendo que foi a mãe dela que mandou uma mensagem para ela porque ela quer saber onde que ela está. Logo em seguida, ela aponta e pergunta se por acaso ele poderia dar uma paradinha porque ela precisa usar o banheiro. Ele responde a ela que sim, que é claro, não se preocupe, e logo vai parando ali no próximo posto que ele vê à frente. Logo em seguida, ela desce, fica toda destrenada ali, sem saber o que fazer, por onde começar, e ele fica olhando pro lado dela ali revoltado, e em seguida ela então liga lá pro Alais e ao atender o telefone ele pergunta o que é e ela diz o porquê que ele está fazendo isso, o porquê que a todo tempo ali ele fica tentando ali prejudicar o Yaman. Então é aí que ele responde para ela, lhe revelando tudo na realidade, dizendo que ele e Yaman falou tudo com a mãe dele e disse toda a verdade para ela, e ele acredita sim que foi o tio dela quem levou ele naquele dia e que deixa ele contar algo para ela, que ele também está suspeitando que o pai dele está envolvido em tudo isso. Ela fica calada, apenas ouvindo tudo ali, e ele continua falando que essa história realmente é verdadeira e que ele não conseguiria inventar algo assim nem que ele quisesse. Ela fica calada, apenas escutando ele, e ele continua dizendo que ele não conseguiria inventar uma história assim porque ele não tem tanta imaginação assim, e diz para ela que ela fuja do Yaman e se salve. Só que enquanto ela está ouvindo ele ali, o Yaman nesse exato momento chega ali por trás dela. Kuya, por sua vez, ela não fala nada e o Alais fica chamando pelo nome dela, perguntando se ela ainda está ali, só que ela não consegue falar nada porque ela sentiu a presença do Yaman, que já vai dizendo a ela que o banheiro é do outro lado. Ela apenas vai lá, desliga o telefone, vai saindo e ele tenta falar com ela, ela manda ele soltar ela agora mesmo e ele pergunta se pode olhar o telefone dela e ela começa a gritar com ele perguntando de onde que ele tirou isso, de onde que ele colocou na cabeça dele que o tio dela iria levar ele. O Yaman fica sem saber o que falar e ela continua ali dando os piti dela revoltada, perguntando e também o porquê que ele acha mesmo que o pai dele faria isso contra ele. Então ele começa a se revoltar e diz a ela que se ela entregar o telefone dela para ele, eles dois vão conseguir essas respostas ali juntos. Ela fica calada, apenas olhando para ele sem saber o que fazer, e ele diz que de fato ele não tem essas respostas que ela está querendo, mas pergunta a ela se por acaso ela poderia entregar o telefone dela. Ela de início não entrega e começa a se lamentar, dizendo que então foi por causa disso que ele se aproximou dela, né, com esse jeito gentil dele. Ela continua dizendo que esse olhar dele e também aquele jantar, tudo aquilo ali foi preparado para se aproximar dela, justamente porque ele estava planejando tudo isso. Ela continua gritando com ele, dizendo que ele inventou aquele jantar de propósito ali e que de fato ele usou ela para fazer isso, né? Ele apenas responde para ela que não, que nada disso que ela está dizendo aí é verdade. Ele agora quer até se lamentar ao vê-la dessa forma e ela diz, só para que ele fique sabendo que ela quase e não termina de falar e ele fica ainda mais querendo se lamentar e ela diz a ele gritando que ele é um maluco e que a partir de agora ele fique longe dela e de sua família e vai embora deixando Yaman sem saber o que fazer. Só que ele não deixa barato, vai atrás dela, segura ela e diz a ela que nada disso é mentira porque ele tem certeza. Ela pergunta a ele como assim que ele tem certeza e pergunta se ele tem certeza também sobre o pai dele. Ele fica calado, continua ali querendo se lamentar e ela diz que ele precisa de tratamento médico, mas ele apenas diz a ela se ela pode entregar para ele esse telefone dela. E o negócio dela é perguntar e agora o que é que ele ia fazer com essa tesoura. Ele fica calado, não responde nada e ela pergunta se por acaso ele ia mandar o tio dela para a cidade de pé junto e ele grita com ela dizendo que o tio dela arruinou a vida dele. Ela fica calada e ele continua dizendo que o tio dela acabou com a vida dele, ele precisa pagar por isso e pede ela que por favor que entregue o seu telefone. Ela diz que não e fala para ele que a viagem deles dois acaba aqui, chama ele de selvagem, pega o celular e desliga na cara dele. Ele fica olhando para ela e ela pergunta e agora o que é que ele vai fazer contra ela se por acaso ele vai agora querer matar ela.